Quais as provas que temos que Jesus de Nazaré é o descendente ou o Messias prometido? A resposta após a vinheta. O aguardado Messias, parte 1, o filho de Davi. Lucas 1, 30 a 33. O anjo disse: Não tenha medo, Maria, porque você encontrou graça diante de Deus. Eis que você vai ficar grávida, terá um filho e dará a ele o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor dará a ele o trono de seu pai Davi. E ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó. E o seu reino não terá fim. Então vimos aqui que o anjo foi bem claro. O filho que Maria teria seria descendente de Davi. Por que o anjo pôde falar isso? Bem, tanto no Evangelho de Mateus quanto no de Lucas, encontramos a genealogia de Jesus, ou seja, nós temos a lista dos seus antepassados. Ambas essas listas, elas convergem em Davi, ou seja, elas passam pelo rei Davi. No primeiro capítulo de Mateus, nós encontramos a genealogia de Jesus a partir de Abraão. Já em Lucas, no capítulo 3, nós encontramos uma genealogia que remonta até Adão. Parte desta genealogia aparece em 1 Crônicas, capítulos do 1 ao 3, desde Adão, passando por Salomão e Zorobabel. Os livros de Gênesis e de Ruth, em conjunto, fornecem a linhagem de Adão a Davi. Só que alguns questionam que há uma diferença, uma discrepância entre as listas genealógicas de Mateus e de Lucas. Dizem que os nomes não batem. Mas isso é facilmente resolvido. Por quê? Porque Mateus, ele traçou a linhagem de Jesus passando por Salomão. Já Lucas traçou a linhagem de Jesus através de Natã, que era um outro filho de Davi, em vez de Salomão, como fez Mateus. O que isso quer dizer? Que Jesus ele é um descendente natural de Davi por meio de Maria, sua mãe. E ele é também, por adoção, um descendente de Davi por meio de José. O que as duas listas genealógicas deixam claro é que José ele não é o pai de Jesus. Por exemplo, Mateus 1, 16 diz assim, ó: Jacó foi o pai de José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Messias. Então aqui Mateus não disse que José se tornou o pai de Jesus, mas que ele é o esposo de Maria e que Jesus nasceu de Maria. Já Lucas, que fez a linhagem de Jesus por parte de Maria, Lucas 3:23 diz, ó: Jesus tinha cerca de 30 anos quando começou sua atividade pública e, conforme se pensava, ele era filho de José, filho de Eli. Então, conforme se pensava, não é que ele era de fato o pai carnal ou natural de Jesus. Quando fala que ele era filho de Eli, aqui Eli, o pai de Maria. O termo aqui filho, nem sempre que na Bíblia um filho tem que ser necessariamente sanguíneo, um descendente carnal. Mas ele se torna filho de Eli por se casar com Maria. Mas o importante nesse ponto que devemos entender é que Jesus de Nazaré
é descendente de Davi por meio de Maria, sua mãe. José, seu padrasto, o adotou, mas o próprio José também era descendente de Davi por meio de Salomão. Resumindo, Jesus ele tem o direito legal ao trono por adoção, por José ser filho ou descendente de Davi por meio de Salomão. Mas ele também tem o direito natural ao trono, por ele ser filho de Maria. Jesus é um descendente carnal também de Davi, por meio da sua mãe Maria. Então o anjo estava certo quando disse e chamou Jesus de filho de Davi. Ou chamou Davi de pai de Jesus. Sendo assim, Jesus cumpriu um dos requisitos: ser descendente de Davi e assim poder ser rei. Mas há outros requisitos, outros aspectos relacionados ao descendente que Jesus também precisaria cumprir. Veremos mais um deles no próximo vídeo.